E é interessante, né, que as músicas todas combinaram com o assunto dessa manhã. É interessante como o Espírito Santo de Deus trabalha lá com você, que eu nem sei que vem aqui, e trabalha com outro que eu nem imaginaria que viria aqui, e as músicas combinam. O Espírito Santo já começa trabalhando lá em casa. E as músicas do louvor também, elas foram muito adequadas, foi tudo, parece que um elo que se ligaram. Então é o Espírito Santo de Deus que trabalha com a sua igreja. Irmãos, e nessa manhã eu quero que você, ao sair daqui, não esqueça de uma coisa que é muito importante na tua carreira cristã. É que você é muito especial para Deus. Não importa que seja com seus pecados, com as suas falhas, com as suas dificuldades, com as suas virtudes, com seus talentos, não importa. Você realmente é especial para Deus. Deus sempre teve um povo remanescente, um povo que, durante todos os tempos, procurava representar a Deus. E é não mais ou menos do que isso que Deus espera de você e de mim. Que nós representemos bem o caráter de Deus nessa terra. Sabe por quê? Porque o mundo, ele olha para Deus e ele às vezes não dá muita bola para Deus. Mas você dá bola para Deus, você gosta de Deus, você ama Deus. E Deus, ele tem um amor especial em cima desse amor que você tem por ele. E ele cuida muito bem de você. E quero dizer para você que você é o povo de Deus nessa terra. Juntamente com aquelas pessoas que um dia vão se tornar também um povo especial para Deus nessa terra. O que é que você entende do que eu estou falando? Existem pessoas lá fora que são povo de Deus, são pessoas que faz parte do povo de Deus, só que eles não participam da igreja de Deus. O desejo de Deus é salvar cada pessoa neste mundo, mas infelizmente nem todos vão se salvar. Nem todos aceitam o efeito da cruz na vida. E você que aceitou, Deus tem um carinho muito especial para você. E o estudo dessa manhã, ele dá uma abertura para um tema que nós vamos tratar aqui, em umas próximas oportunidades, que é sobre as pragas. Só que é um tema longo, é um tema que você tem que fazer no computador para poder ficar mais fácil, é um tema que você tem que ajuntar muito material em pouco tempo. E em um sermão não se pode fazer, em 2 sermões também não se pode fazer, não é verdade? E então nós vamos tentar fazer em 2 vezes. Nós íamos começar ontem à noite, só que ontem à noite vocês tiveram uma reunião lá na igreja de Brockton, né? Vocês tiveram que ir para lá. Então nós mudamos para uma outra oportunidade. E hoje eu estarei dando um início ao tema que vai ser desenvolvido mais no futuro, mas que não é diretamente sobre as 7 pragas, são sobre as 10 pragas do Egito. E o Espírito de Profecia, para quem lê o Espírito de Profecia, sabe que há um relacionamento entre as 10 pragas do Egito e as 7 últimas pragas que vão ocorrer no fim do tempo. Tá bem? É um assunto que não é para ninguém ficar desesperado, com medo. É um assunto de salvação, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus começar a manifestar as pragas, deixar que as pragas se manifestem, é porque Ele está prestes a voltar. Então não é motivo de tristeza, de apavoramento, é motivo de alegria. Porque o apóstolo Paulo diz que a vossa redenção está muito próxima. E nesta manhã eu gostaria de ler com vocês um verso que está no livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo 7. Eu não gosto muito de ler tudo, porque o pregador já fala demais, né? Já fala sozinho. Então eu gosto que a igreja participa no momento, pelo menos, de ler os versos, né? Do que o pregador precisa para a mensagem. O título da mensagem para essa manhã é o seguinte: de Deus não se zomba. Você já ouviu falar isso, né? De Deus não se zomba. Por quê? Porque Deus conhece o quê? Tudo. Deus conhece tudo, Ele vai julgar tudo. Quando a Bíblia diz tudo, a Bíblia quer dizer para você o seguinte, que Ele conhece as suas ações exteriores e Ele conhece as suas ações também interiores. Tá bem?
Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que a Bíblia diz? Quem é que vai ler para mim? Pode ler bem alto, bem forte. 6, versículo 7. O que a palavra de Deus diz? Irmãos, isto é uma lei. Existem várias leis na Bíblia, e isto é uma lei que está aí no livro de Gálatas. É a lei de quê? Da reciprocidade. O que você semeia, você colhe. Você não pode semear mamão esperando colher banana. Não dá. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, cuidado, não errem. Mas todos nós erramos. E o restante do verso diz para quem é que Paulo está dirigindo essa primeira parte. Não erreis. O apóstolo Paulo está dizendo para aquele tipo de pessoa que erra constantemente, deliberadamente. E há 3 tipos de pecados. O pecado consciente, o pecado inconsciente e o pecado deliberado ou pecado por rebelião. E este pecado, o apóstolo Paulo está dizendo assim, não cometam o pecado da rebelião, porque de Deus não se zomba. Existem pessoas que eles pensam que eles podem enganar a Deus. E o que é zombar de Deus, irmãos? Veja, Deus ele aceita você discutir com ele. Davi discutia com Deus várias vezes. Abraão discutia com Deus várias vezes. O discutir com Deus é o seguinte, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer. Senhor, eu não posso admitir o que o Senhor está querendo fazer. Por exemplo, Moisés disse, olha, eu não aceito que o Senhor jogue fogo nesse povo. Se o Senhor fizer isso, tire o meu nome do livro da vida. Está discutindo com Deus, está falando com Deus. Irmãos, Deus prefere que você discuta com Ele a você ficar insensível na sua casa sem falar nada com Deus. Você já sentiu a dor que é de uma pessoa que você gosta, ela ficar insensível a você? Você quer machucar alguém na vida, você torne indiferente a essa pessoa. Torne-se indiferente. Quando o marido se torna indiferente com a esposa, você está machucando demais o coração da esposa. Quando o namorado torna-se indiferente com a namorada, ele machuca muito o coração da namorada. Então, irmão, essa indiferença que nós podemos manifestar com Deus machuca muito o coração de Deus. Nós podemos insistir com Deus em oração. Eu quero isso, eu quero isto. Como Jacó, por exemplo, Jacó, ele insistiu com Deus, Senhor, olha, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Deus aceita você fazer isso. Deus aceita você lutar com Ele. Né? Abraão lutou com Deus. Senhor, olha, o Senhor não pode destruir Sodoma e Gomorra. Né? Lembra desse relato? Se lá tiver 10 justos, 20, 30. Deus falou, olha Abraão, se tiver esse número, não vou destruir. Então, é uma intimidade que você desenvolve com Deus. E esta intimidade para com Deus, são poucas pessoas que desenvolvem isso durante uma vida inteira. Uma intimidade de você se aproximar de Deus e você perceber Deus falando com você. Mas o que é zombar de Deus? A Bíblia mostra uma verdade clara, a vontade de Deus. A vontade de Deus está explícita na Bíblia. E existem pessoas que dizem assim, eu não vou fazer a vontade de Deus. Esse tipo de pessoa, ela está zombando de Deus, escarnecendo de Deus. Veja, o Espírito Santo convida, o Espírito Santo fala com você, e aí eu dou as costas para o Espírito Santo, não quero saber nada. Não quero saber. Existem pessoas que dizem assim, eu não quero saber de religião, eu não quero saber de Deus. Isto é também zombar de Deus. Sabe, Deus ele deixa você livre para escolher. Lembre desse pensamento. Nós podemos tomar qualquer decisão na vida. Você é livre para você escolher o que você quiser. Mas você nunca será livre para escolher as consequências que virão das suas decisões. Aí que a coisa realmente aperta. Quando nós zombamos de Deus, nós desafiamos o poder de Deus. Nós desafiamos a soberania de Deus. E muitas pessoas, irmãos, eles chegam a dizer assim, Deus não existe. Quando você, lá no fundo do seu coração, admite
para você mesmo que Deus não existe, mas você não fica falando para as pessoas, você não torna essa coisa pública, isto machuca menos o coração de Deus. Mas quando você se expõe, que você diz, eu não concordo com Deus, eu não acredito em Deus, e começa a tentar desfazer aquilo que Deus fez, então você está zombando de Deus. O Salmo 73, no versículo 8 até o versículo 11, o salmista reclama disto. O salmista olha para Deus e diz, Senhor, olha, o ímpio diz no coração, não há Deus. O ímpio diz no coração, não há conhecimento em Deus. Você percebe por que é que Deus um dia vai ter que permitir que as pragas caiam sobre este mundo? Percebe? Ainda, não vamos estudar as pragas hoje, porque as pragas são muito mais detalhadas e não dá, o tempo é curto. Então, irmãos, por que é que Deus um dia vai permitir que as pragas caiam? Essa é uma das razões, porque o ímpio olha para Deus e diz assim, ó, Deus não existe. E Deus tem que se dar a conhecer. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés e com Faraó. Um dia Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, chegou o momento de você libertar o nosso povo. Vamos lá? Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, versículo de 1 a 2. No versículo 1 e 2 do capítulo 5. Quem encontrou? Diga amém. Eu não estou ouvindo amém. Não estou ouvindo amém. Amém? Então vamos lá. O versículo 1 diz assim, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O versículo seguinte é interessante, irmãos. O versículo seguinte, Faraó respondeu Faraó, quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? E olha o que ele diz ainda, eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir o povo de Deus. Quando você pega essa passagem aí, vamos deixar parado aí, e você vai lá para o livro de Daniel, Daniel no capítulo 3 e o versículo 15, Daniel 3,15, vai mostrar para você a atitude de um outro rei. O relato do capítulo 3 de Daniel é daqueles 3 rapazes, aqueles 3 jovens que não aceitaram se dobrar perante a estátua, lembra a estátua de ouro de Nabucodonosor? E agora Nabucodonosor fez o quê? Vocês vão para fornalha? Lembra disso? Vocês vão para a fornalha ardente. Mas só que ele resolveu dar uma outra chance. O inimigo sempre dá chances, né? E Satanás agora, usando Nabucodonosor, ele chega, olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês. E aqueles 3 jovens dizem o que para ele? Aqueles 3 jovens dizem, olha, não precisamos de chance. Aí Nabucodonosor diz para eles o seguinte, no versículo 15, quem é, o final do versículo 15, quem é o Senhor, quem é o Deus que pode o quê? Como está escrito aí, irmã, no verso? O que o verso diz? Por favor, leia. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Percebeu que o contexto da afronta é a mesma? A afronta de Faraó, a afronta de Nabucodonosor são a mesma? Quem é Deus para me livrar, para livrar vocês da minha mão? Ou seja, eu sou além de Deus. Perceberam? Percebeu que no final ele está querendo dizer assim, eu sou Deus. O que Faraó estava dizendo aqui é o seguinte, aqui eu sou Deus. E na verdade, irmãos, Faraó era considerado um Deus. Faraó era uma divindade. Faraó era o primeiro Deus e mais importante Deus do Egito. Porque os outros deuses do Egito, eles estavam mortos. E se você vai na internet, você pode colocar lá assim, deuses do Antigo Egito. E você vai perceber que eles têm Deus para cada situação da vida. Eles têm 10 tipos de deuses. Dividido assim. Às vezes um Deus ele é responsável por 2, 3 coisas. Se você vai lá, não dá tempo aqui, o tempo é curto, né? Se você for no computador, você vai perceber que o Deus da vegetação, ele também é responsável pelo Deus da água, por exemplo.
né? Então, algumas coisas entre esses deuses do Egito, elas se repetem. E por isso que os escritores dizem que são mais ou menos 10 deuses. Eis aí a razão, porque Deus então fez o quê? Derramou quantas pragas? 10 pragas. O que é a praga que Deus estava derramando contra os egípcios? Era o quê? Uma afronta aos deuses do Egito. E, na verdade, a cultura antiga dizia assim: o povo que vencer o outro povo, o povo vencido adora o Deus que venceu. Lembra disso? Daniel, várias vezes, teve esse problema na Bíblia, né? Quando o Daniel saiu da cova dos leões, vocês lembram disso, né? Dario fez o quê? Olha, ninguém há neste mundo que seja como o Deus de Daniel. Quando aqueles 3 jovens saíram da fornalha ardente, o rei fez um decreto seguinte, que quem adorasse outro Deus, a não ser o Deus do Sadraque, Mesaque e Abdenego, morreria. Então você percebe que se tornava escravo aquele que era vencido. Então eis aí a questão dos deuses do Egito, que era muito importante para eles. Veja, e no capítulo 5 aqui, quando você vê o capítulo 5 de Êxodo, você percebe que Faraó fala assim: quem é o Senhor? Ele está dizendo assim: eu não conheço o Senhor. Irmãos, o que Faraó está dizendo é o seguinte: aqui nesta terra, eu sou Deus. E ele conhecia, sim, ele conhecia o Senhor. Sabe por que ele conhecia o Senhor? Porque o povo de Israel já havia passado mais de 400 anos no Egito. E um dos governadores do Egito foi José. Ele conhecia, sim. Ele sabia dos poderes que Deus executava. Ele sabia, sim. Ele não tinha desculpa para dizer eu não conheço. O que ele estava dizendo é o seguinte: não é que ele não conhece. Ele estava dizendo eu não estou nem aí para o Deus dos israelitas. O que importa aqui sou eu. A minha palavra é a que manda. Sabe, ele desafiou a Deus. Ele zombou de Deus. Aí, nesse contexto, irmãos, Deus chega para Moisés e fala: tá bem, Moisés. Ele está dizendo que não me conhece. Ele não me conhece, né? Então eu vou mostrar para ele quem é o Deus que ele disse que ele não conhece. E nesse contexto, irmãos, quando Deus diz assim: eu vou te mostrar quem sou eu, pode esperar. Vem coisa pesada. Não tente enfrentar a Deus. Entendeu a mensagem? Não tente enfrentar a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos criaturas. Deus é o Criador. Não tente. Nunca desafie a soberania de Deus. O mundo tem zombado de Deus, irmãos. O mundo tem zombado de Deus. O que vocês talvez tenham visto nos últimos tempos é o crime aumentando cada dia mais. Especialmente o crime contra mulheres, especialmente o crime contra crianças. É uma coisa absurda. Crianças, quando nós colocamos crianças, é até 18 anos, hein? Quem tem 18 anos aí que fala assim: eu sou jovem, não sou adulto, ainda não é não. É 18 anos para baixo, ainda é criança, tá bom? Irmãos, e Deus ele tem um cuidado muito especial com as crianças, com os jovens, com as mulheres. As mulheres eram desprezadas no antigo mundo e Deus tinha um cuidado especial por elas. O crime aumenta e o ímpio ainda diz: não existe Deus. E Deus então ele tem que se revelar. De uma forma ou de outra ele tem que se revelar. Veja, e Deus ele vai a Faraó. Ele se apresenta a Faraó com muito amor, com muito carinho. O objetivo de Deus não era acabar com Faraó. Esse não era o objetivo de Deus. E Deus então começa a enviar as pragas. Você percebeu que na nossa vida nós temos recebido muitas oportunidades de Deus? Deus, né, todo dia dá oportunidades para a gente. E às vezes a gente não dá valor às oportunidades de Deus. Estamos falando aqui nesse momento de Deus que vai derramar pragas, que derramou pragas no Egito, que vai derramar no mundo vindouro, porque eles zombavam de Deus. Mas como é que os cristãos, nós que estamos com a Bíblia na mão, que conhecemos a verdade de Deus, estamos zombando de Deus muitas vezes? Sabe como? Irmãos,
Quando eu conheço, presta atenção nisso aqui, olha, esse pensamento você tem que guardar, você tem que ir embora com esse pensamento na cabeça. Muda a sua vida de perspectiva cristã. Quando nós conhecemos uma verdade de Deus e eu decido não viver de acordo com essa verdade, eu também estou zombando de Deus. Seja abertamente ou quietinho. Discretamente. Perigoso. Porque eu entrarei na mesma classe. Toda vez que eu conheço alguma coisa que é verdade e eu não pratico, eu estou dizendo para Deus, eu não estou nem aí para ti. Isto vale para você e para mim que estamos dentro dessa igreja hoje à noite. E Deus então, quando você pega o capítulo 7, né? Vamos estudar um pouquinho o capítulo 7 de Êxodo. Mas há um pensamento da serva do Senhor que diz assim: você não tem que temer o que vai acontecer no futuro, a menos que você tenha esquecido, que você esquece o que Deus fez por você no passado. Irmãos, esse pensamento é fantástico, sabe por quê? Porque muitos cristãos na igreja estão se perguntando, quando vier as pragas, o que vai acontecer comigo? Meu querido, as pragas não é para você. Você se lembra que lá no povo do Egito, na terra do Egito, aonde estava o povo de Israel? No Egito, sim, mas eles estavam num lugarzinho separado, na terra de Gósen. Estou gostando, eu estou fazendo um teste, um concurso bíblico com vocês aqui. Na terra de Gósen. E sabe o que eles estavam fazendo? Na terra de Gósen? Adivinha? Vivendo a vida deles normal. Estava tudo direitinho, passeavam, cantavam, louvavam a Deus, estavam tranquilos, sabe por quê? Porque praga, cumpre-se a palavra do Senhor que diz, nem praga alguma chegará até a tua casa, a tua tenda. Irmãos, é como Deus cuida de você e como Deus cuida de mim. E lá, né? E quando você pega essa passagem aí, é fantástica essa passagem. E aí você pega, vamos pegar o capítulo 7. Né? Capítulo 7 de Êxodo. Vamos lá nas 10 pragas. Nós não vamos falar sobre as 10 pragas aqui. Mas como eu disse, fui na internet, peguei os deuses que se interlaçavam com as pragas. Certo? E vou dizer para vocês, porque o que a Bíblia diz. A primeira praga era a praga de quê? Os rios se tornam, ou as águas se tornam em sangue. Isto era uma afronta ao Deus chamado Canum. Não vou comentar muito não. É uma afronta ao Deus chamado Canum. Sabe o que eles faziam? O costume era que a pessoa que morresse, ela era lançada no rio Nilo. No rio Nilo. E ela era oferecida como um sacrifício ao Deus do rio Nilo chamado Canum. Vamos lá para a segunda praga? Segunda praga, qual é a praga? A praga das rãs. A praga das rãs é uma praga enviada porque Deus estava enfrentando um Deus chamado Deus Ra. Deus estava desprezando esse Deus chamado Ra. Ele era em forma de rã. Ele era em forma de sapo, rã, uma coisa assim. Essa era a forma dele. Se você vai no computador, não vai só pelo que eu estou falando, não. Vai no computador e olha. Era uma afronta ao Deus Ra. E esse Deus Ra, ele era o segundo Deus mais importante do Egito. Porque também ele era o Deus do Sol. Era o Deus do Sol. Tem praga para frente que fala sobre isso. A terceira praga, qual a praga é? Dos piolhos. É uma afronta de Deus ao Deus Gebe. Que ele era suposto proteger as pessoas das pragas que viessem pelo ar. Os piolhos. A próxima praga, as moscas, né? Um ataque que Deus fez ao Deus Horus. Esse Deus, ele tinha que impedir a pestilência que viesse sobre o povo, né? E depois a gente vai voltar aqui no capítulo 8, mas vamos lá para o capítulo 9, que fala da quinta praga. A quinta praga é peste nos animais. Existia um Deus chamado Anubis, que ele era responsável por proteger a riqueza, proteger os animais contra a peste, né? Mas não adiantou.
A sexta praga, úlceras. E quando você olha úlceras aqui, quero frisar bastante, porque essas pragas aqui, quando nós formos estudar o livro de Apocalipse, no capítulo 16, essas pragas se interlaçam com as pragas do capítulo 16 de Apocalipse. E esta praga da úlcera, ela é muito bem especificada lá, porque ela vai diretamente atacar o trono da besta, o principal inimigo do povo de Deus, no final. Apocalipse capítulo 13. E veja aqui, as úlceras era um ataque ao Deus chamado Shu. Está vendo? A sétima praga é a chuva de pedras. Era um ataque de Deus ao Deus Sete. Um ataque de Deus ao Deus Sete. E a próxima praga, a oitava praga, era o Deus Osíris, suposto defender o egípcio contra os gafanhotos. Já pensou, irmãos? Que é brincadeira de Deus, né? O que eles tinham de Deus não era brincadeira. Deus para toda situação. O próximo Deus, a nona praga. Qual é a nona praga? Trevas. Você precisa prestar atenção muito nessa praga, a nona praga. O Deus responsável por proteger o mundo do Egito das trevas era o Deus Ra. O mesmo Deus que protegia de quê? Das rãs. E ele em forma de sapo. Forma de rã, sapo. Sapo e rã são família, né? Parece, né? Lá no Brasil, comem sapo, comem rã. Mistura os dois, eles confundem, acaba comendo sapo por rã, rã por sapo, e tá tudo bem, né? Então, irmãos, esse Deus aí, ele era o Deus Sol. Ele protegia, o negócio dele era proteger contra a claridade. E quando Deus enviou a praga das trevas, o egípcio ficou durante 3 dias sem se mover. Eles não podiam se mover porque eles não enxergavam nada. Ficaram 3 dias paradinho. E foi daí do Deus Ra que se originou a guarda do Deus Sol. Vê que interessante? Eu não sei se os jovens gostam muito desse tipo de assunto, né? Mas não é interessante saber como foi que originou o domingo? As pessoas pensam que o domingo foi originado no ano 320 ou 329 depois de Cristo, por Constantino. Mas na verdade não foi. No passado, quando você olha o passado, existia muitas pessoas de costa para o templo, de frente para o sol, adorando o sol e fazendo o que com Deus? Zombando de Deus. Zombando de Deus. Agora a 10ª praga. Qual é a praga 10ª? A morte dos primogênitos. E qual foi o primogênito atacado? O filho de Faraó. Sabe o que Deus estava falando? Fala, Faraó, você não é Deus? Você não tem possibilidade de defender nem o teu próprio filho. Está vendo? Você quer brincar de Deus? O que Deus estava dizendo para Faraó é o seguinte: você quer brincar de Deus? Pronto. Você não pode proteger nem a tua família, nem você. Mas vamos voltar aqui, né? Nós estamos terminando, irmãos. Está acabando. E existem algumas perguntas que eu quero fazer para vocês, para introduzir a próxima mensagem. Veja, no Egito foram 10 pragas. No final vão ser quantas? 7. 10, 7. Puxa, Deus atacou o Egito e agora no final só 7. Aonde foi mais misericórdia? No Egito ou no final? Não vou responder hoje, vocês vão ter que vir. Como é que essas pragas se interligam? Como é que essas pragas se interlaçam? As pragas do Egito com as pragas do Apocalipse, capítulo 16. A gente vai ver isso. E qual a diferença entre elas? Qual a diferença? Vocês vão ver isso também. Outra, quando é que começam as 7 últimas pragas? Essa é uma pergunta que eu fiz depois que nós fizemos o seminário com a igreja, que eu fiz aí. No final eu perguntei para a igreja, quando é que começa? Não responderam. Não sabiam responder quando é que começa. Interessante, você precisa saber disso, porque é um ponto marcante para a igreja de Deus. É um ponto marcante para a igreja de Deus. Que talvez você vai vivendo a sua vida normal, começam as pragas e você nem sabe. Precisa saber.
Por que Apocalipse é interessante? Porque Apocalipse é uma revelação do que vai acontecer no futuro. E outra interessante, a próxima pergunta. Quem é que derrama as 7 últimas pragas? Quem é o responsável por atingir os ímpios com as 7 últimas pragas? Não vamos responder também. Só na próxima vez. Agora vamos voltar lá no capítulo 8. Vamos voltar no capítulo 8. Veja. O Faraó, ele brincou com Deus. Ele brincou com Deus. Olha a proposta de Faraó. Olha as propostas de Faraó. Primeiro, Faraó queria que Moisés fosse. Podia ir. Mas a primeira proposta, ele disse, olha, capítulo 8 e o verso 25, diz assim, chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide e ofereceis sacrifício ao vosso Deus. Aonde? Nesta terra. E o que representa o Egito para você e para mim? Irmãos, o Egito representa o mundo de pecado. Você não tem como condições de adorar a Deus estando no mundo de pecado. A gente não vai comentar mais não. Próximo. Apertou de novo, Moisés falou, não. Não pode ser assim. Deus disse que nós temos que sair do Egito. Aí, Faraó, então, no versículo 28, ele diz assim, então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo daqui, não vai muito longe. E ainda faz um pedido, orai por mim. Esse rapaz, ele não tinha muita noção do que ele estava fazendo. Primeiro ele diz, olha, você pode sair de perto de mim, pode sair da minha terra, mas não vai muito longe não. Aqui no finalzinho do Egito, até que você pode ir, até na beirinha da cerca você pode ir. Irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19, ou versículo 16 até o 19, existe uma mensagem que fala sobre a mornidão da igreja. Esta mensagem é dirigida àquelas pessoas que pensam assim, que estando na igreja, eles podem chegar até pertinho do mundo, e eles podem cruzar uma linha muito fininha, ficar brincando naquela cordinha, que uma hora está para lá, outra hora está para cá. Não se esqueça, essa corda um dia vai quebrar. Fica no muro, pende para lá, pende para cá. O que Moisés está dizendo é o seguinte, não brinque com o mundo. Pode, não brinque com o mundo. O que Moisés está dizendo para Faraó, não Faraó, não. Irmãos, isso é cristão que realmente que teme a Deus, que tem valor. E ele ainda fala assim, Faraó, eu não vou orar por você ainda. Já pensou? Por que Faraó queria orar? Sabe por quê? É simples. Faraó queria que quando ele fosse oferecer os sacrifícios a Deus, ele não esquecesse das fábulas, das tradições, das coisas que os egípcios ensinaram a eles. Do tipo de adoração do Egito. Ele não queria. Ele queria que o povo de Israel ficasse adorando a Deus, mas lembrasse sempre do Egito. Irmãos, existem pessoas na igreja que estão dentro da igreja e têm o mundo na cabeça. Nunca esqueceu o mundo. Tem saudade da carne de porco. Tem saudade dos jogos da sexta-feira à noite, dos jogos do sábado à noite, da discoteca. Tem saudade. Sabe, aquilo machuca lá por dentro. Sabe, se você lutar com Deus, se você tem saudade disso, se você tem saudade do mundo, se você lutar com Deus, Deus vai tirar essa saudade dentro de você. É só você lutar com Deus. Aí agora Moisés diz para ele, não, Faraó, não, de jeito nenhum, nós não temos papo. Agora vira a página da tua Bíblia e você veja no capítulo 10, qual a outra proposta de Faraó. A outra proposta. Moisés disse, não tem negociação. O capítulo 10 e o versículo 10, veja o que Faraó diz. Replicou-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, que tendes conosco más intenções. Não há de ir assim, não há de ser assim. Ide somente vós, os homens e as mulheres.
Os homens e as mulheres. Porque naquela época, quando dizia homens, mulheres estavam incluídas. Né? Mas as crianças, o quê? Criança fica. Irmãos, existem muitos cristãos, pais, que estão indo para os céus e os filhos estão ficando no mundo. Muitos pais que estão se preparando para os céus e os filhos vão se perder no dia final. Moisés disse não. Não há negociação. E o último verso está no versículo 24. Então chamou o faraó Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem os rebanhos. O que esse faraó ele insistia demais? O que o faraó está querendo dizer? Se as posses deles ficarem, eles vão voltar. Quando você e eu tivermos posses no mundo, a gente nunca vai ficar completamente devoto a Deus. Quando você e eu ficarmos pensando só na nossa casa, só na nossa riqueza, só no nosso carro, só no nosso dinheiro, nós nunca vamos nos apegar a Deus por completo. E Moisés disse, sabe qual a resposta de Moisés? É fantástica. Olha o que Moisés disse. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha, versículo 26, nenhuma unha ficará. Irmãos, isso é cristão. Não existe negociação com o mundo. Mundo para lá, a igreja para cá. E outra coisa, e o mundo não pode entrar dentro da igreja. Que nessa manhã, você possa realmente dizer: Senhor, eu sou teu e somente teu. Eu não pertenço ao mundo. Os meus costumes estão fora do mundo. Eu sou filho teu. O Senhor é o meu Deus. Que seja realmente a sua experiência e a nossa experiência dessa manhã.